Eu separei para a gente conversar um pouquinho sobre uma mensagem do Emmanuel, que está no livro Fonte Viva, Vivamos Calmamente, que procureis viver sossegados. E aí o Emmanuel nos fala assim, olha, viver sossegado não é apodrecer na preguiça. A gente fala assim, deixa sossegado, mas que não quer fazer nada, né? Então, vamos ver o que o Emmanuel fala a respeito disso. Há pessoas cujo corpo permanece em decúbito dorsal, agasalhadas contra o frio da dificuldade, por excelentes cobertores da facilidade econômica, mas torturadas mentalmente por indefiníveis aflições. Viver calmamente, pois, não é dormir na estagnação. Aí a gente fica muitas vezes, quando a gente olha, né, para as pessoas à nossa volta, a gente fica assim, ai, aquela pessoa tem uma vida maravilhosa, olha, tem uma casa bonita, está sempre bem, se veste bem, tem uma boa alimentação, ela viaja, ela faz passeio, ela faz uma série de coisas que eu morro de vontade de fazer e não posso. Mas a gente se deixa enganar pelas aparências, não é? Porque muitas vezes a pessoa que está numa situação dessa tem muito mais problemas psicológicos, afetivos, né? Uma série de problemas que a maioria de nós não tem. E aí a gente se engana, né? Fala, tem uma vida sossegada. Será? Será que tem? Será que vale a pena ter todas as facilidades materiais, mas ter o coração doente, com problemas, com dificuldades, com discussões, com um monte de problema dentro de casa, na família, não se dá bem, não briga com o outro, aí tem outro que tem vício, o outro que tem não sei o quê. Então, o viver sossegado, a gente precisa entender o que realmente significa, não é? Para a gente poder separar as coisas e falar, poxa, eu estou pensando que aquela pessoa lá está muito melhor do que eu, mas na verdade eu estou bem melhor que ela. Porque eu estou calma, estou trabalhando, tenho como me sustentar, não sou rico, mas estou bem. E esses problemas todos dentro de casa, não tem, está tudo bem, tudo em paz. A gente tem dificuldades, todo mundo tem. Acho que não existe pessoa no mundo que não tenha dificuldade de várias formas. Mas são coisas que nos fazem cada vez mais fortes para a gente poder enfrentar todas as dificuldades que vêm. Quando a gente entende que aquilo é para nos fortalecer e nos ajudar no nosso processo evolutivo, não é? Então, é bom a gente pensar um pouquinho. A paz decorre da quitação de nossa consciência para com a vida e o trabalho reside na base de semelhante equilíbrio. A paz mais importante que existe é a paz de consciência. A pessoa pode ter toda a fortuna do mundo, se ela não tem paz de consciência, ela não tem paz. O que é a paz da consciência? É de estar tranquilo quanto àquilo que a gente faz. Eu estou prejudicando alguém? Não, não estou. Eu estou fazendo o possível para ajudar aqueles que estão à minha volta? Estou. Estou procurando melhorar a cada dia, um pouquinho que seja? Estou. Então eu estou com a minha consciência em paz. Não é? Agora, se eu não estou, como é que faz? Não é? Não adianta todas as coisas externas se a minha consciência está, né, me condenando por uma série de coisas. E Kardec nos fala no Livro dos Espíritos que as leis de Deus estão escritas na nossa consciência, né? Então, uma coisa para a gente alertar. Se desejamos saúde, é necessário lutar
pela harmonia do corpo. Se esperamos colheita farta, é indispensável plantar com esforço e defender a lavoura com perseverança e carinho. O que ele quer dizer com isso? Não é a lavoura no sentido figurado. O que nós estamos plantando na nossa vida? Eu estou plantando coisas boas? Eu estou plantando amizades? Eu estou plantando amor? Estou plantando carinho? Estou plantando exemplo de trabalho, de dedicação para os filhos? Como é que eu estou cuidando dos meus filhos? Eu estou mostrando um caminho correto, bom para eles? Então é tudo isso que é a plantação e o cuidado que a gente tem que ter o tempo todo. Porque, principalmente atualmente, com a internet, não é? Os apelos são muito grandes. E a gente percebe, não é? Olhando, prestando atenção no que acontece à nossa volta, muitos jovens totalmente perdidos, não é? Aquela coisa assim, tem tudo, não estão habituados a fazer nada, não trabalham, não estudam, não produzem. E aí o que vai ser? Eles vão ser felizes? Não vão. A gente acha que está fazendo uma coisa mais. Ai, meu filho não vai passar pela dificuldade que eu passei. Eu já ouvi muito isso, né? Meu filho não vai passar pela dificuldade que eu passei. Então, eu vou dar tudo que eu puder, nem que eu tiver que fazer o maior sacrifício do mundo, tudo eu vou dar para ele. Ele faz coisa errada, eu passo a mão na cabeça. E aí o que vai acontecer? Eu estou plantando coisa boa e cuidando bem da lavoura? Não é? Então é preciso a gente parar para pensar nisso, mas sempre ir verificando como está o meu trabalho na plantação que Deus mandou para mim, não é? Em todos os sentidos, não é? Com os amigos, como é que eu ajo? Eu sou legal com eles, ou virou as costas, eu estou falando mal desse, daquele, estou fazendo fofoca, né? Tudo isso são coisas que a gente muitas vezes faz sem perceber, mas que nos traz problemas futuros, né? Na hora a gente pode nem perceber que está tendo problema, mas futuramente, e quando a gente tiver que passar para o outro lado, o que a gente vai levar? Né? Como é que vai ser a nossa bagagem? O que a gente vai levar dentro da mala quando a gente passar por lá de lá? Né? A mala está aqui, ó, dentro do coração e na consciência. Né? Então, continuando. Para garantir a fortaleza do nosso coração contra o assédio do mal, é imprescindível saibamos viver dentro da serenidade do trabalho fiel aos compromissos assumidos com a ordem e com o bem. Antes da gente encarnar, né, quem já tem algum conhecimento do Espiritismo sabe disso. Quem não tem, o que acontece? A gente faz um planejamento, não é? Nosso anjo da guarda, o nosso mentor espiritual, fala, olha, você está precisando desenvolver tal coisa. Então, vai ser interessante você nascer em tal família, você fazer determinadas coisas, seguir essa linha, para que você consiga chegar lá e adquirir isso que está te faltando, ou que você precisa melhorar. Aí a gente concorda, fala, mas só isso? Nossa, maravilha. Aí chega aqui, a gente não faz nada daquilo que prometeu, né? E aí na hora da volta a coisa complica, né? Então é preciso a gente entender. E o nosso compromisso não são coisas assim muito específicas, você vai ser assim. Não. O que ele falou aqui? Trabalho no bem, a paz de consciência, né? O desenvolvimento moral, muito mais importante, que a gente percebe que atualmente há muito desenvolvimento intelectual, mas a moral não.
desenvolvimento moral está periclitante, né? Está brava a coisa. E para a gente evoluir, a gente tem que... por isso que os pintores desenham espíritos mais evoluídos, anjos com asas. O que são as asas do anjo? O desenvolvimento intelectual e o desenvolvimento moral. Dá para voar com uma asa só? Não dá. Tem que ter as duas. Então, isso é que vai fazer com que a gente se eleve espiritualmente. E é para isso que a gente está aqui. O plano físico é uma escola. Ao mesmo tempo, Emmanuel nos fala que o plano físico é ao mesmo tempo hospital e escola. O que é? Hospital para a gente ir cuidando das doenças espirituais que a gente traz do passado. E uma escola para a gente aprender o que a gente ainda não sabe, que é ir devagar. A cada encarnação a gente vai aprendendo um pouco mais, vai desenvolvendo, vai ficando mais lúcido. E o objetivo com uma moral um pouco mais elevada, não é? Mas, se a gente se deixa levar por todos os desejos, pelas influências, e lembrar, todos nós o tempo inteiro influenciamos e somos influenciados. Então é preciso separar, saber separar o que a gente acata e guarda com a gente, e fala assim, não, eu vou me comportar desse jeito, e o que a gente tem que jogar fora, não é? Porque senão a gente fica aceitando um monte de coisa que não faz o menor sentido, e aí fica guardando o quê? Um monte de lixo dentro do nosso coração, né? Não vale a pena. E muitas vezes aí a gente se decepciona, aí fica com raiva, fica com desejo de vingança. Tudo isso, o que é? A gente vai guardando um monte de coisa que não precisa, e depois fica esse monte de lixo dentro do coração. E aí precisa jogar fora, né? Então não vale a pena. O progresso dos ímpios e o descanso dos delinquentes são paradas de introdução à porta do inferno criado por eles mesmos. Tá aí outra coisa, né? Quando a gente... eu acho que a maioria de nós provém, eu pelo menos, né, e acho que muitos, provém do catolicismo. E aí a gente fala tanto, né, de céu e inferno, mas o inferno, o Espiritismo nos explica, que não é um local externo. O inferno nós criamos dentro de nós. Nós vamos viver no céu ou no inferno interior, dependendo das nossas escolhas, das opções que nós vamos fazendo na vida, né? Então, o inferno não é, você vai para o inferno e vai ficar lá o resto da vida. Também não é isso. Porque o inferno a gente cria em nós, mas como Deus é misericórdia, é amor, o que acontece? Ele nos dá sempre novas oportunidades. Essas novas oportunidades são as reencarnações e as oportunidades todas que a gente tem dentro de cada uma das encarnações, né? E aí, a gente precisa aprender a aproveitar melhor a nossa encarnação. E muitas vezes, quando a gente passa por sofrimentos muito grandes durante uma encarnação, a gente pensava, poxa vida, né? Eu estou passando por isso, não é castigo de Deus, porque Deus não castiga. Deus não castiga ninguém. Ele é o Pai e é amor absoluto, não é? A gente ainda não aprendeu a amar direito, né? Mas o amor de Deus não tem tamanho. Ele sempre nos dá uma nova oportunidade. E a gente, muitas vezes passando por dificuldades, a gente está o quê? Está reparando erros que a gente cometeu em encarnações anteriores. Então, não adianta, porque Deus está me castigando, eu estou num sofrimento da troca. Não, Deus não castiga. A gente está, à medida que a gente vai reparando tudo o que acontecer, vai melhorando, o sofrimento vai diminuindo, não é? Então, quanto mais a gente se esforçar
para fazer o bem, para trabalhar, para procurar aprender, procurar evoluir, o sofrimento vai diminuindo, não é? A mesma proporção do nosso esforço. E aí ele termina assim, olha: não queiras assim estar sossegado, sem esforço, sem luta, sem trabalho, sem problemas. Todavia, consoante a advertência do apóstolo, vivamos calmamente, cumprindo com valor, boa vontade e espírito de sacrifício as obrigações edificantes que o mundo nos impõe cada dia em favor de nós mesmos. Então, o trabalho, ele nos ajuda. Uma vez perguntaram para Jesus, né? E ele respondeu: meu pai trabalha até hoje e eu também trabalho. O que ele quis dizer com isso? Que Deus está sempre criando, sempre renovando. Aí, se a gente for prestar atenção nas descobertas científicas, né? Eles não falam mais de um universo, ele fala multiverso, são muitos, não dá nem para perceber. De pensado tanto de planetas, de sóis que tem só na nossa galáxia, já é um absurdo. Mas Deus continua criando. Os planetas vão morrendo, outros vão surgindo e continua sempre, né? Ad eterno. Então, a gente também precisa trabalhar para evoluir, para melhorar, para conseguir ter uma bagagem um pouquinho melhor quando a gente passar por lá de lá, não é? E pensando assim, eu não vou fazer porque eu quero ter uma recompensa, eu vou fazer porque eu preciso fazer, porque é o certo, né? Às vezes a gente fica pensando, mas se eu trabalhar agora e fizer isso, o que eu vou ganhar com isso? Vai ganhar a felicidade do outro lado, na tranquilidade, não é? Então é nesse sentido da gente viver calmamente. E aí tem uma outra coisa muito importante que a gente não pode esquecer. Muitas vezes a gente se deixa levar pela aflição, né? Porque está acontecendo tanta coisa, que dificuldade, meu Deus do céu, e agora? E fica, né? E aí o que acontece? O coração dispara, dá problema cardíaco, dá problema pulmonar, dá um monte de problema. Então, respira, acalma, né? Baixa a bola e procurar enfrentar com as possibilidades que a gente tem, não é? As dificuldades numa boa, com tranquilidade, né? Para a gente conseguir ir melhorando, aproveitando melhor essa oportunidade bendita que a gente tem da encarnação, né? Então vamos fazer a nossa prece para encerrar. Queria que todos acalmassem, todos nós vamos acalmar nossa mente, o nosso coração, agradecendo a Jesus por mais essa oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, sentindo a presença de seus mensageiros de luz, encarregados desse nosso trabalho, e que nos trazem paz, harmonia, equilíbrio, todas as bênçãos de que necessitamos para continuarmos a nossa jornada. E queremos pedir a Ele que receba o pouco que podemos oferecer ainda, uma luzinha de vagalume que seja, mas que Ele receba aquilo que doamos de coração, querendo realmente ajudar e possa multiplicar, abençoando todos nós que habitamos esse planeta, encarnados e desencarnados, para que a luz se faça e que paremos
com tantas guerras, desentendimentos, ataques, que aprendamos a viver como irmãos em fraternidade, amor, caridade. E que possamos, ao sair daqui, levar conosco as bênçãos desse momento, repartindo-as com todos aqueles de quem nos aproximamos, em casa, no trabalho, na rua, onde estivermos, e saibamos levar sempre uma vibração de paz e de fraternidade. Gratidão, Senhor, gratidão, Mãe Santíssima, gratidão, bons amigos espirituais, e que Deus, nosso Pai, nos abençoe, ilumine, fortaleça, hoje e sempre. Que assim seja.